Bom dia, gente. Hoje nós vamos fazer um resumo do nosso simulado, tá? Então, basicamente, nós vamos rever vários conceitos que foram estudados durante o nosso bimestre, tá certo? E vou passar algumas instruções aqui, dando alguns exemplos para vocês, tá certo? Na questão 1, nós temos o seguinte, gente. Antes de iniciar, vou construir uma grade aqui para vocês, tá? Tentar construir uma grade para vocês compreenderem esse conceito de sentido, tá? Direção. Espero que dê para ver que o lápis preto tá um pouco ruim. Então, nós estamos construindo uma grade, tá? Para a gente ter uma noção de sentido e direção. Vou fazer um percurso aleatório aqui para vocês compreenderem esse conceito, tá? De direita e esquerda, de girar ou virar, tá? Como vocês queiram chamar aí. Para ficar bem claro para vocês, tá? Acho que tá bom. Vou apagar essas linhas aqui, ó. Vamos lá. Imaginem agora, gente, que vocês partem desse pontinho aqui, tá? Ó. Ok? Vou fazer um percurso aleatório aqui para nós entendermos. Tô indo por aqui. Vou fazer esse percursozinho aqui, ó. E vou chegar a esse pontozinho. Então, eu saio desse ponto A, que eu vou chamar de A, e quero chegar a esse pontozinho B aqui, ó. Ok? Primeiro passo, lembrem-se que vocês estão de frente para cá. Então, aqui é a nossa direita e aqui é a nossa esquerda, tá? Uma coisa que é bem interessante, por exemplo, como é que nós saímos de um labirinto, de qualquer labirinto que tenha saída, é óbvio. A gente pega, coloca a nossa mão direita e segue todo o labirinto encostando a mão direita nele, tá certo? Então eu vou seguir esse mesmo conceito para vocês, ó. Tudo que eu passar aqui do lado, desse lado aqui, ó, de fora, que eu vou traçar essa linha aqui para vocês, ó, essa linhazinha pontilhada aqui, ó, é o percurso que nós vamos seguir. Tudo isso aqui é a direita. Sempre vai ser a nossa direita, tá certo? Porque nós estamos indo nesse sentido, sempre nesse sentido, tá? Então, nosso percurso está indo nesse sentido e nós giramos para a esquerda ou para a direita. Toda vez que viramos para cá, ó, partimos daqui. Então, ó, quantas unidades nós caminhamos? 1, 2, 3. Paramos aqui nesse outro pontinho, certo? Viramos para que sentido? Ó, note que está para dentro aqui, ó. Tá? Você está vindo aqui, você chegou aqui à sua direita, ó. A linhazinha pontilhada que eu coloquei, tá? Então, direita, mais 2 unidades, continua para a direita, ó. Direita, seguir. Agora, ó, quando eu cheguei aqui, a direita tá para fora, mas ó, eu virei para nossa esquerda, girei para a esquerda. Então, a esquerda é esse sentido aqui, é essa outra linha. Eu vou tentar fazer com a linha preta aqui para vocês verem, ó. A preta seria essa aqui, ó. Então, quando eu cheguei aqui, esquerda, mais 3 unidades, caminhei 1, 2, 3, esquerda novamente, caminhei mais 2, ó, esquerda novamente. Quando eu cheguei aqui, ó, direita, tá, ó, 1 unidade, direita, virei para a direita. Andei mais 3 unidades, ó, 1, 2, 3, esquerda. Andei mais 4 unidades e cheguei ao ponto que eu queria, tá? Então a questão 1 é essa questão de percurso, tá? É bem mais simples do que eu coloquei aqui para vocês, mas é para vocês compreenderem. Então nas alternativas vocês vão selecionar essa questão que representa isso. Contem as unidades, que já descarta algumas alternativas. Para contar, vocês começam aqui, ó. Não começa do primeiro ponto, não. Você começa sempre do pontinho aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. E assim por diante, tá? O processo é esse. Bom, gente, na questão 2 nós temos o seguinte. Nós temos
A figura abaixo representa um sólido geométrico. Que sólido é esse, tá? Então eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos como seria para vocês. Então ele seria basicamente essa figura aqui, ó, que nós já estudamos, tá? Então não adianta nem eu falar porque eu vou dar a resposta para vocês. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês que sólido é esse aqui, ó. Vocês conhecem bem, usa ele para vários jogos. Não é dado, tá, gente? O dado tem a forma desse sólido. Esse sólido aqui se chama o quê? Cubo, tá? Então, é isso que vocês vão responder na questão 2. Questão 2 é isso, tá? Na questão 3, nós temos o seguinte. A figura a seguir representa uma pirâmide. Já é uma dica para a questão 2 também, tá? A figura geométrica que corresponde às faces dessa pirâmide em relação à região, é uma região. Então, o seguinte, então eu vou pegar aqui como exemplo o nosso apagador aqui, ó, tá? Ele tem faces, que são essas superfícies, e essas superfícies são formadas por um polígono. Que polígono é esse? No nosso caso aqui, ó, do nosso apagador, nós temos um retângulo, tá? A união de duas faces, aqui também é um retângulo, então a união de duas faces nós temos essa linha, tá? Essa linha aqui, ó, forma uma linha, e essa linha é chamada de aresta. A união das arestas, ou seja, essa aresta com essa aresta, com essa aresta, nós temos um único ponto, que é essa quininha aqui, ó, é chamada de vértice, tá? Então, o que é que ele está perguntando na questão 3? Que superfície é numa pirâmide? Que polígono é esse? Então, no nosso caso aqui é um retângulo. Vocês vão olhar o da pirâmide. Que polígono é esse? Tá? E vão responder isso. Bem básico, creio que vocês não vão errar essa questão. Na questão 4, temos o seguinte. Joana encomendou salgadinhos para uma festa de aniversário. Sabendo que o cento de salgadinhos custa R$30, quanto ela pagará em 300 salgadinhos? Tá, gente? Então, basicamente, aqui o que nós temos que saber nessa questão 4 é o que é um cento. Cento, lembra que palavra para vocês? 100, não é? Então, cento são 100 unidades. Quanto é que ela vai gastar nesses salgadinhos? Então, basta vocês saberem quantos salgadinhos ela tem. Então, a multiplicação aqui é uma multiplicação básica para vocês. Você sabe que um cento é 100, quantos são 3? É isso que ele está perguntando na questão, tá? Por que 3, gente? Porque nós temos 300, né? Então, múltiplo aqui. É a multiplicação que vocês vão fazer. Só que vocês sabem que isso aqui custa quanto? R$30. Isso aqui é em reais, tá? Então, quanto é que vai custar os 300 salgadinhos, tá? Basicamente isso que vocês vão fazer nessa questão. Façam uma multiplicaçãozinha simples e é bem básica para vocês responderem, tá? Bom, gente, na questão 5 nós temos o seguinte. Gabriel, Luiz e Milena verificaram seus pesos. Gabriel está com 32.800 kg, Luísa com 42.800 kg, Milena com 28.550 kg. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Ler as alternativas e saber quem tem o maior peso ou menor, digamos assim, ou até igual, tá? Na letra A nós temos Luísa pesa menos que a Milena. Então, ó, Gabriel, certo? Gabriel tem 32. Eu não vou nem botar as gramas, tá, gente? As gramas eu nem preciso, porque todos são diferentes. Então, ó, quilogramas. Gabriel tem isso. Luísa tem 42 quilogramas, basicamente. E Milena tem 28 quilogramas, tá? Então, com base nisso aqui, vocês vão saber quem é que tem o maior peso ou o menor peso, tá? Leiam as alternativas e respondam. Bem simples essa, tá? Bom, na questão 6 nós temos o seguinte. Nós temos a soma de números decimais. Então, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês verem o processo. Somar números decimais, basta você colocar as vírgulas abaixo de vírgula, tá? Isso na adição. Então, vamos supor que nós temos 0,753 mais, por exemplo, 2,5
4. Ah, professor, está faltando um número aqui. Beleza, se está faltando um número, o que é que a gente faz? A gente completa com zeros, tá? Deixa todos os números após a vírgula completados com zero, se caso não der, tá? Mas a vírgula tem que ficar abaixo de vírgula. E agora a gente soma. 3 mais 0, 3. 5 mais 4, 9. 5 mais 7, temos 12. Ou seja, eu fico 2 das unidades e vai o 1 das dezenas. 1 mais 0 mais 2, nós temos 3. E a vírgula, professor, continua na mesma posição, tá? Basicamente é isso, tá? Na questão 7, temos o seguinte. Na gincana, as equipes deveriam recolher latinhas de alumínio para reciclagem. Uma equipe recolheu 5 sacos de 100 latinhas, outra equipe recolheu 3 sacos de 50 latinhas. Quantas latinhas foram recolhidas ao todo? Eu vou fazer um exemplo semelhante, tá? Só que eu vou colocar outros valores, é lógico, para vocês entenderem o processo. Vamos supor que é a equipe 1, tá? Vou botar aqui equipe 1. Isso na questão 7, tá, gente? Equipe 1. E aqui é equipe 2. Ok? Aqui nós vamos ter os sacos e aqui as latinhas, ok? Então, vamos supor que a equipe 1 pegou 15 sacos, cada um com 200 latinhas. E a equipe 2 pegou 7 sacos com 300 latinhas. Primeiro passo aqui é você fazer a multiplicação, para você saber quanto cada equipe pegou, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação. Fazer multiplicação com números que terminam com zero, gente, a gente pode deslocar esses zeros, certo? Colocando embaixo na multiplicação. A gente vai fazer assim, ó, 15, coloco o 2 aqui, ó, e os dois zeros vão ficar desse lado de cá, ó, deslocados, certo? Você faz a multiplicação. Como é que você faz com esses zeros? Esses zeros automaticamente você pode baixar, ó. Facilita muito a multiplicação. E agora faz 2 vezes 5... 10, ou seja, eu fico 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 de cima temos 3. Então, aqui foram 3.000 latinhas, ok? Já a segunda equipe, vamos fazer o mesmo processo. Ó. Tem zeros, tá? Se tem zeros, você pode fazer isso. Ó. Coloca 300 embaixo e coloca o 7 aqui em cima, certo? Passou o tracinho para fazer a multiplicação, mesmo processo. Baixa os dois zeros, 3 vezes 7, 21. Então, segunda equipe foram 2.100 latinhas. Aqui basta vocês somarem, ó. 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 3 mais 2, 5. Então, ao todo, foram 5.100 latinhas. É esse processo que vocês vão fazer nessa questão, tá? Já na questão 8, nós temos o seguinte. Existem 8 figurinhas. Estela tem 6 vezes a mais. Estela tem quantas figurinhas? Então, vamos supor que é uma multiplicação também. Vamos supor que eu tenho 15 figurinhas, tá? Magno tem 15 figurinhas, tá? E Pedro, certo? Pedro vai ter 8 vezes a mais do que eu, tá? 8 vezes a mais. Então, eu vou pegar 8 e multiplicar por a quantidade de figurinhas que Magno tem, que no caso é 15. Armando essa continha, lembre-se, nesse caso nós não temos zero, tá? E nem sempre é bom fazer isso, tá? Se tivesse zero aqui também não seria interessante, era melhor colocar o 8 embaixo. Por quê, professor? Porque a gente coloca geralmente na multiplicação, não é necessário, mas é mais fácil, se torna mais fácil, colocar o número que tem mais algarismos em cima e o número que tem menos algarismos embaixo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente faz a multiplicação normal, tá? 15, 8 vezes 15. Então, primeiro passo, 8 vezes 5 é 40, vai 4, tá? 8 vezes 1, 8. Somados a 4, temos 12. Então, Pedro tem exatamente quantas figurinhas, gente?
120 figurinhas, tá? Porque ele tem 8 vezes a mais do que eu tenho. O processo é esse que vocês vão fazer nessa questão, tá certo? Questão 9. Lilia tem 20 reais, sabendo que ela tem o dobro da quantia de Ana, quanto Ana tem. Então, basicamente, aqui a gente tem que saber alguns múltiplos e divisores de algumas palavras que nós já conhecemos. Por exemplo, o dobro, né? Isso aqui para a nossa questão 9, tá? O dobro, triplo, quadruplo e assim por diante, tá? Mas nós também temos o quê? O meio ou a metade, tá? São coisas que vocês têm que lembrar. Meio ou metade, tá? Metade. Um terço ou a terça parte, um quarto ou a quarta parte, tá? Então aqui nós estamos falando de multiplicação e aqui de divisão, tá? Então aqui essas palavras indicam divisão e essa daqui indica multiplicação, tá certo? Então na nossa questão 9, nós vamos trabalhar com multiplicação. Então vocês vão só multiplicar, é bem simples essa, tá? Mas só para tirar essa dúvida que muita gente tem, dobro, meio, tá? Metade, tá? Então fica a dica aí para vocês se aparecer alguma outra questão desse tipo mais para frente, tá? Basicamente é isso na questão 9. Na questão 10, gente, temos o seguinte. Qual alternativa representa o número 0,65 na forma de fração? Transformar números decimais em fração é bem simples. O que é que temos que fazer? Vou colocar um número aqui qualquer, por exemplo, 0,758 e transformar ele em uma fração. Primeiro passo, você vai passar o tracinho da fração, vai colocar um umzinho aqui, tá? Esse número aqui, você vai contar quantas casinhas a vírgula vai caminhar até o final do número, ó. Então, você bota o lapisinho aqui, ó, contar. 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Coloca 3 zeros aqui. E o número, professor, você coloca um número sem o zero, tá? Do jeito que tá aqui, que você tá lendo, imaginando que não seja um número decimal. Então, que número seria? 758. O processo é esse. Bem simples, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse resumo para vocês. Eu acho que vai ajudar muito a vocês. Não deixem de assistir e façam com carinho o simulado para a gente ter boas notas de vocês e facilitar nosso trabalho e vocês aprenderem realmente, certo? Sei que é difícil, tá bem difícil por conta da pandemia, mas é isso que eu posso fazer para vocês e bons estudos aí, tá? E nos próximos bimestres a gente vai tentando melhorar para que vocês aprendam de forma mais eficiente, tá certo? É isso, basicamente. Obrigado, gente.